Obediência é dar daquilo que nós temos, enquanto a renúncia é dar, inclusive, daquilo que nós não temos. Imagine uma situação em que uma pessoa tem uma necessidade e ela escolhe dar aquilo que ela recebeu que supriria essa necessidade. Isso é renúncia. A obediência é o dar daquilo que eu tenho. Veja, eu sou obediente quando eu devolvo o dízimo, porque eu recebi o meu salário e parte daquilo eu entrego ao Senhor. Estou sendo obediente e eu devo ser obediente porque eu estou cumprindo ordenanças da parte do Senhor. Mas eu quero te levar a uma reflexão, é de que em momentos da nossa vida não dá para ser só obediente, nós devemos aprender a renunciar. Isso Paulo nos ensina lindamente, mas talvez de uma maneira não muito clara, não muito notável numa primeira leitura, na carta aos Filipenses. Veja comigo algumas passagens do primeiro e do segundo capítulo, quando ele fala de alegria. E fique atento, porque a renúncia de Paulo estava vinculada a essa ordenança de ser alegre. Capítulo 1, ele vai ter algumas passagens como ele diz: Cristo está sendo pregado, por isso eu me alegro. De fato continuarei a alegrar-me. Capítulo 2, completem a minha alegria. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Repare que Paulo fala nesses breves capítulos de Filipenses mais de 12 vezes palavras que sejam sinônimos de alegria. Paulo está dizendo para os filipenses: olha, vocês precisam ser alegres na obra que o Senhor Jesus tem feito, no ministério que vocês carregam, em tudo que vocês têm vivido. Mas por que isso é tão relevante nessa carta aos filipenses? O contexto de escrita dessa carta nos chama a atenção, porque Paulo não estava pregando em Éfeso, não estava em Jerusalém, Paulo não estava numa sinagoga, Paulo estava preso em Roma. E o que uma pessoa mais faz numa cadeia, em prisões, onde talvez vai ser martirizado, além do que ficar angustiado, sofrer, passar provações, talvez a alegria era o que mais faltava na vida de Paulo. Paulo estava renunciando a sua vida para viver para Cristo. Mas o que ele ensina aos filipenses? Que a alegria que ele desejava e não tinha, ele esperava que eles tivessem. Paulo faltava na vida dele a alegria pela condição de prisão que ele estava enfrentando, mas ele orava, intercedia e proclamava que os próprios filipenses encontrassem essa alegria. Paulo escolheu abrir mão daquilo que ele deveria ter e teria direito legal para receber, para que os filipenses tivessem. O exemplo de Paulo é incrível, porque no meio da prisão ele orou e pediu para que os outros recebessem aquilo que ele mais necessitava. E quem sabe assim Deus pôde de uma outra maneira recompensar Paulo, na expectativa de que os filipenses fossem alegres. Possivelmente Paulo também se alegrou. Isso é um ensinamento para nós, que a constância com Cristo nos leva a atos de obediência, mas o romper de uma vida espiritual e madura exige de nós renúncias. O que você tem cumprido enquanto obediência com alguém, com o próprio Senhor Jesus, mas o que você tem cumprido para com o outro e para com Deus como renúncia. O testemunho bíblico dos apóstolos, de todos os homens da fé, não é de obediência, são exemplos de renúncia. Você precisa aprender a renunciar para que outros tenham e para que principalmente Jesus tenha e seja glorificado no nosso meio. Guarde essa palavra no seu coração e entenda que muitas coisas são que vêm a partir da obediência, mas excelentes às vezes vêm a partir da renúncia. Deus abençoe.